Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como sempre no início da aula, peço para que você providencie caneta, lápis, borracha e um caderno para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que serão trabalhados nessa aula. E quero dizer para você, família, tio, avô, avó, irmãos, enfim, as pessoas que estão aí em casa, que se envolvam nessa aula, que essa aula está aberta aí para todos, que todos os paranaenses participem e se envolvam nessa aula. Chega de conversa e vamos agora para a nossa retomada de conteúdos. Olha lá, ó, o que nós vamos retomar nesta aula? Características da globalização, acesso à internet, economia informal e privatizações. Então a gente vai fazer uma retomada de alguns conteúdos que foram vistos até o momento. Aí você está vendo ali, ó, características da globalização, velocidade da circulação das informações. Atualmente as informações, elas circulam de forma muito rápida. Nós temos acesso a informações de diferentes partes do mundo praticamente em tempo real. Algo que acontece no Japão, na China, na Ásia ou enfim, em qualquer outra parte do mundo, essas informações nos chegam muito rápido por meio da internet, por meio da tecnologia de comunicação que nas últimas décadas tem se aprimorado, tem melhorado significativamente, possibilitando uma melhor comunicação entre as pessoas. Além disso, nós temos o aumento da concorrência econômica e o nível de competitividade. Então, cada vez mais as empresas buscam novas formas, novas estratégias de garantir aumento da sua produtividade, aumento da sua lucratividade. E isso gera competição no mercado. E ainda, surgimento de blocos econômicos. Países começam a se associar, começam a realizar acordos comerciais entre si para favorecer a circulação de bens e serviços dentro dos países membros do bloco. Isso para garantir um aumento da produtividade, um aumento e um fortalecimento econômico dos países membros deste bloco. Continuidade aqui, ó, nós vamos para o nosso primeiro quiz da nossa aula. Aqui na tela, ó, vamos juntos ler ele. A internet é um dos exemplos da globalização. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Tempo na tela, pode pedir ajuda. Muito bem, estudante. Respondeu? Então a resposta certa é a alternativa A, verdadeira, porque a internet é um dos exemplos da globalização. Nós temos a internet como sendo um dos instrumentos que possibilitam a globalização estar cada vez mais presente nas nossas vidas. Dando continuidade à nossa aula, percentual de domicílios com acesso à internet entre 2004 e 2015. Como já foi visto anteriormente, sabe-se que nas últimas décadas o acesso à internet ele vem aumentando significativamente. Em função do quê? Do avanço tecnológico e da popularização dos equipamentos de comunicação, sejam celulares, sejam melhorias nos sistemas de internet, na qualidade da velocidade da internet oferecida, na cobertura do sinal por parte das empresas que oferecem esse serviço. Então, ao longo dos últimos anos, há um aumento significativo no número de pessoas que passam a ter acesso à internet no nosso país. Então, dados aqui do nosso Brasil. Olha lá na tela, ó. 64,7% da população brasileira acessa a internet, dados de 2016. Sudeste brasileiro possui o maior índice de acesso, seguido do Centro-Oeste e do Sul. Então, nós percebemos que praticamente 70% da população brasileira tem acesso à internet, tinha acesso à internet, isso no ano de 2016. Nós estamos no ano de 2020. Essa aula está sendo exibida no ano de 2020. Então, sabe-se que, neste momento, o número de pessoas com acesso à internet é muito maior. Então, dados de 2016 já traziam essa realidade, trazendo para os dias de hoje, sabe-se que é muito maior o número de pessoas com acesso à internet. Aqui um mapa de 2010. Como você está vendo aqui, ó, esse mapa de 2010 do IBGE, olha ali com bastante atenção. Ó. Ele traz algumas informações.
Mas a gente tem que pensar assim, ó, nós estamos em 2020 e, consequentemente, houve o quê? Houve um aumento exponencial da disponibilidade do serviço de internet para a população brasileira, para a população mundial e também para as pessoas de forma geral. Então, houve esse aumento para a população mundial, população brasileira, população paranaense. Então, esses dados aqui, ó, hoje, eles podem ser, ao fazermos essa transposição para os dias de hoje, sabe-se que o número de pessoas com acesso à internet é muito maior. Tanto é que o governo do estado, ele disponibiliza para todos os estudantes o aplicativo Aula Paraná. Porque, segundo dados do nosso próprio secretário, nós temos aproximadamente 90% da população com acesso à internet. E o aplicativo Aula Paraná, ele está disponível aí para ser baixado nos celulares e ele disponibiliza acesso a você, estudante, ao ambiente do Google Classroom, aonde, quando você clica no link do Google Classroom, você vai ser direcionado para lá e você vai poder acessar o conteúdo das aulas, poder realizar as atividades sem custo, ou seja, não vai descontar créditos do seu celular. Falando mais um pouquinho sobre os dados e o acesso à internet, 94,6% dos brasileiros acessam a internet por meio do celular. Então a maior parte das pessoas utilizam o celular para acessar a internet, seja para realizar streaming de vídeo, nos aplicativos de conversa, para ler jornais, ter acesso a informações. O celular é o principal equipamento que conecta as pessoas com a internet. Seguido de quem? Do computador, tablet e posteriormente pelos televisores. Sabe-se que hoje os televisores dispõem da tecnologia de Smart TV, ou seja, que possibilitam você a se conectar à internet também por meio da televisão e do controle remoto. Agora a gente vai para o segundo quiz. O dispositivo mais utilizado pelos brasileiros no acesso à internet é alternativa A, televisão, alternativa B, celular. Tempo na tela, vai lá! Muito bem, estudante. Respondeu? Essa estava fácil. Olha lá, ó. O dispositivo mais utilizado pelos brasileiros no acesso à internet é o celular. Sabe-se que hoje é o telefone celular a ferramenta mais utilizada pela população brasileira para ter acesso à internet. Outras características da globalização: ampliação de máquinas na execução das tarefas, crescimento da economia informal, valorização da mão de obra qualificada e privatização das empresas estatais. Nós temos a economia informal crescendo, porque as empresas elas começam a automatizar os seus processos, visar um aumento da lucratividade. Há uma mudança estrutural no mercado de trabalho, com o surgimento de novas profissões e a extinção de outras profissões, que resulta no quê? No mercado de trabalho informal. E também a privatização. Privatização das empresas estatais é uma proposta neoliberal que na nossa próxima aula será apresentada a você, estudante. Nosso próximo quiz, ó. Com a intensificação da globalização, a economia informal, ela cresceu ou ela decresceu? Tá fácil, vai lá, tempo! Muito bem, estudante. Vamos lá, ó. Com a intensificação da globalização, a economia informal, ela cresceu. Temos um aumento da economia informal em função de mudanças estruturais no mercado de trabalho. Dando continuidade aqui, ó,
as espacialidades da economia informal. Segundo o IBGE e o Sebrae, 8,8% da economia informal é praticada nas ruas. Então, 9% da economia informal é realizada por meio de vendedores ambulantes, pessoas que comercializam seus produtos na rua ou que prestam serviços também na rua. Então, a gente tem que pensar em pessoas que estão comercializando produtos, vendendo coisas, mas pessoas que também estão prestando algum tipo de serviço que é realizado na rua também. E nós temos a maior parte das atividades desenvolvidas nas residências ou na casa dos clientes. Então, o que acontece? O trabalho informal, muitas vezes o trabalhador informal, ou ele recebe o cliente na sua casa, ou ele se desloca até a casa do cliente para a realização desse trabalho. E nós também temos o trabalho informal, por exemplo, entregadores, nós temos, além de entregadores, nós temos motoristas de aplicativo, enfim, uma grande quantidade de atividades informais que vem surgindo ao longo do tempo. E como eu já disse para você na aula passada, não confunda atividade informal com atividade ilegal. Atividade informal é aquela realizada sem vínculo empregatício. Atividade ilegal é aquela atividade que está proibida por lei. Beleza? Continuando aqui a nossa aula, ó. O que provoca o surgimento da economia informal? Desemprego estrutural, cobrança de tributos e burocracia para atuar legalmente. A gente vai perceber que mudanças estruturais no mercado de trabalho, quando determinadas profissões deixam de existir e as pessoas muitas vezes por falta de qualificação ou por questões estruturais do mercado de trabalho não conseguem ser reinseridas no mercado de trabalho, elas necessitam garantir o seu sustento. E para que consigam garantir o seu sustento, elas necessitam de alguma atividade econômica. E o que é mais fácil, o que acaba aparecendo, é o trabalho informal. Nós também temos cobrança de tributos. Sabe-se que durante muito tempo, para a regularização de uma atividade, havia uma carga tributária bastante elevada para que esse profissional conseguisse se regularizar. Então, em função dessa carga tributária elevada, muitas vezes o trabalhador ele criava o seguinte pensamento: para que eu vou pagar impostos? Vou contribuir, pagar uma série de impostos, se eu posso pegar esse dinheiro dos impostos e garanti-lo para mim, para que eu possa comprar produtos para minha casa, possa garantir o sustento da minha família. Então isso tudo acabou fazendo com que várias pessoas ficassem na informalidade. E além da burocracia, porque muitas pessoas, às vezes por falta de conhecimento, por falta de estrutura, não conseguiam realizar todas as etapas para se incluir na formalidade. Então tudo isso contribuiu para a informalidade no trabalho. E aqui, ó, consumidores. Muitas vezes os consumidores eles estão ali, estão consumindo, acabam consumindo esses produtos desses comerciantes, dessas atividades informais em função do preço que lhes é oferecido. Então esses produtos e serviços, muitas vezes, por não estarem incidindo impostos neles, acabam fazendo o quê? Acabam tendo valores mais atrativos. Por exemplo, se o trabalhador, se a pessoa tem um salão de beleza e tem que pagar impostos, pagar tributos, pagar locação do espaço, ele vai ter que cobrar, vai ter que diluir todos os custos dentro do seu serviço. Diferente daquele profissional que se desloca até a casa do cliente para realizar o corte do cabelo. Quando ele vai até a casa do cliente, ele não precisa arcar com custos de locação do espaço, de outros tantos custos tributários associados à prestação do mesmo serviço. Consequentemente, o valor cobrado pelo serviço de corte de cabelo será muito mais baixo. Então, aí os consumidores muitas vezes acabam fazendo essas opções. E agora a gente vai para o nosso próximo quiz. A venda de CDs e DVDs nas ruas sem a emissão de nota fiscal é um exemplo de economia formal ou economia informal. O tempo está correndo na tela.
Muito bem, estudante. Vamos lá, ó. A venda de CDs e DVDs nas ruas sem emissão de nota fiscal é um exemplo de economia informal. Então, quando nós temos ali um comerciante, uma pessoa que está comercializando algum tipo de produto, no caso aqui, ó, CDs, DVDs, e ele não emite nota fiscal, nós temos ali um exemplo de trabalho informal. O que a gente tem que cuidar? Que esses CDs, muitas vezes, eles são produções independentes de um determinado artista. Nós temos artistas de rua. Se a gente pensar nos artistas de rua, muitas vezes eles acabam ali se apresentando de maneira informal e eles produzem o seu material musical, sejam músicas com violão, com pandeiro, enfim, tem uma infinidade de artistas de rua que a gente encontra nas ruas do nosso país e do nosso estado. E muitos desses artistas acabam comercializando seus CDs ou seus DVDs, frutos do quê? Da sua produção. Aí nós não temos a pirataria, porque a pirataria é uma atividade ilegal, que é quando você reproduz um determinado CD, um determinado DVD ou um determinado material sem a autorização de quem detém os direitos daquele determinado item. Então, se a gente está falando do artista de rua que produziu um CD, que produziu um material com as suas canções e está comercializando, ele está fazendo o quê? Uma atividade informal. Ele não está pagando impostos, ele não emite nota fiscal, então ele não está incidindo em impostos, ele é informal. O trabalho informal também não garante ao trabalhador seguridade social. Por exemplo, INSS. Quando a gente fala em Seguridade Social e INSS, nós estamos falando do quê? Em um pagamento mensalmente feito pelo trabalhador que garante a ele, no futuro, o direito à aposentadoria, que vai garantir a ele também, em caso de doença, um auxílio-saúde. Em caso de gestação, um auxílio que é pago durante o período chamado de licença-maternidade. Então, quando o trabalhador está na informalidade, ele não está assistido desses direitos que ele dispõe. Mas muitos trabalhadores optam por não estarem nessa condição em função do baixo salário que conseguem obter a partir das suas atividades econômicas, a partir daquilo que eles comercializam ou que eles produzem. Dando continuidade aqui, ó, a gente vai falar sobre Brasil na década de 90, que é quando nós temos o início da política neoliberal no país. Nós temos uma abertura política e econômica no país, que começa a permitir a importação de produtos de outras partes do mundo, coisa que até então era muito restrito no nosso país. A importação até a década de 90 ela era extremamente limitada. E a partir da década de 90, no governo de Fernando Collor de Mello, depois Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, nós temos uma evolução dessa abertura econômica do nosso país. E aqui, ó, nós temos Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, e esse ex-presidente, ele promoveu, durante o seu governo, uma série de privatizações. Ele implementou, em alguns segmentos do nosso país, a política neoliberal. Então, conforme você está vendo ali, ó, no Brasil, as privatizações de empresas públicas intensificaram-se no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre os anos de 95 e 2003. Então, nesse período que ele esteve à frente do nosso país, houve um processo de privatização bastante intenso, como a Companhia Vale do Rio Doce e o Sistema Telebrás. Sistema Telebrás é o quê? Era um conjunto de estruturas de telefonia do nosso país. Então, havia uma série de operadoras de telefonias estaduais, todas elas subordinadas a uma companhia federal, que era a Telebrás. Nesse momento, quando há a política de privatização do sistema Telebrás, nós temos a empresa federal sendo privatizada, sendo posta à venda, juntamente com as operadoras de telefonia dos estados. E aqui, aí nós temos também privatistas versus estadistas. Nós temos uma discussão ideológica que traz dois pontos de vista. Pessoas que defendem a política neoliberal e a privatização, e um outro grupo que não defende, que defende que essas empresas devem ser controladas pelo Estado, que o Estado não deve privatizar. Então aí você vai ver na tela ali, ó, alguns argumentos dos privatistas e dos estadistas.
Os privatistas eles afirmam que a privatização é boa, porque permite ao Estado gastar menos com folha de pagamento e investir em outras áreas. Já os estadistas afirmam que a privatização ela é péssima, porque precariza o serviço prestado à população que é prejudicada. Os privatistas, eles também argumentam que as empresas passam a ser administradas pela iniciativa privada e o Estado pode se preocupar com outras áreas de investimento, que o Estado pode se preocupar com saúde, com educação, não precisa se preocupar com a administração de empresas. Já os estadistas afirmam que aumenta o desemprego, a exploração da mão de obra e intensifica a desigualdade social. Então são dois argumentos distintos para que você, estudante, possa refletir e saber que nós temos grupos de pessoas que pensam diferentes. E aqui os argumentos que cada um deles defendem. Nosso próximo quiz aqui, ó. Para os privatistas, a privatização das empresas públicas é algo que deve ser evitado ou algo que deve ser praticado? Tempo na tela. Muito bem, estudante. Respondeu? Pediu ajuda para quem estava em casa aí junto com você? Vamos lá de novo ler a pergunta. Ó. Para os privatistas, a privatização das empresas públicas é algo que deve ser praticado. Os privatistas, eles fundamentam a sua fala na privatização, aonde o Estado deve ser mínimo, aonde ele deve se preocupar em garantir à população saúde, segurança, educação e não se envolver na administração de empresas. Falando aqui um pouquinho do caso da Telebrás. Eu já falei anteriormente do serviço de telefonia. O serviço de telefonia no Brasil, até antes da privatização, no final da década de 90, nós tínhamos uma empresa chamada de Telebrás, que ela era responsável por administrar o sistema de telefonia em todo o território nacional. E haviam empresas estaduais, públicas, que administravam o sistema de telefonia nos seus respectivos estados. No Paraná, nós tínhamos uma empresa chamada de Telepar. Essas empresas, elas eram todas subordinadas à Telebrás. Elas cumpriam determinações da Telebrás. Como eram empresas públicas e o custo do serviço de telefonia naquele momento, ele tinha um custo muito alto para obtenção de uma linha telefônica. Se você tiver avós, tios, enfim, pessoas que tenham vivido a década de 80, a década de 90, elas vão poder te falar o quanto era difícil para que as pessoas tivessem um telefone em casa. Quão alto era o custo para se obter uma linha telefônica no seu domicílio. E esse foi um dos argumentos que fundamentou a privatização. Dentre os argumentos que fundamentaram a privatização seria a expansão do serviço de telefonia a toda a população, levar o serviço de telefonia fixa e também a expansão do serviço de telefonia móvel para toda a população. E esse foi um dos argumentos utilizados para garantir e fundamentar a política de privatização. Atualmente, as empresas de telefonia, elas são privadas. O Estado, ele dispõe de uma agência reguladora, chamada de Anatel, que fiscaliza o trabalho das empresas. Porém, essa agência reguladora não interfere diretamente na forma de trabalho das empresas de telefonia. E as empresas, o que elas fizeram durante todo esse período? Elas investiram em tecnologia e elas expandiram o serviço para toda a população. Houve uma popularização do serviço de telefonia fixa e do serviço de telefonia móvel. Juntamente com essa expansão, houve também a expansão do serviço de internet. A gente tem que saber que, década de 90, o nível tecnológico era 1. Hoje nós temos uma outra condição tecnológica, mas uma das condições que ocorreram é que
Anteriormente, durante o período em que o serviço de telefonia estava na mão do poder público, não havia concorrência. Havia apenas uma única empresa responsável por prestar o serviço a toda a população. No caso do Paraná, havia uma única empresa chamada de Telepar, responsável por prestar o serviço de telefonia fixa e também o início da telefonia móvel para toda a população do estado do Paraná. Quando da privatização, abre-se espaço para novas empresas. Hoje nós dispomos de várias empresas que prestam o serviço de telefonia fixa, telefonia móvel, transmissão de dados. E isso ocorreu em função dessa política de privatização. Olhando na tela ali, conforme está evidenciado ali, no segundo item, com a privatização, aumentou a quantidade de linhas telefônicas instaladas no Brasil, porém também aumentou a quantidade de reclamações dos serviços mal prestados à população. Da mesma forma que aumentou o número de pessoas com acesso, da mesma forma que a população passa a ter acesso de forma muito mais fácil a um telefone fixo, muito mais fácil a um telefone celular, à telefonia móvel, aos telefones públicos que estão praticamente em desuso, em função da disponibilidade dos celulares, nós percebemos que aumentou significativamente o número de reclamação em relação aos serviços prestados. Agora, uma questão que cabe a você responder aí, você pensar um pouquinho. Será que aumentou o número de reclamações em função da quantidade de pessoas atendidas? Ou será que isso aumentou só porque o serviço prestado não é de qualidade? Vale você pensar um pouquinho, porque se nós tínhamos anteriormente uma parcela muito pequena da população que era atendida, a quantidade de reclamações, consequentemente, seria pequena. Se nós temos hoje um universo muito maior de pessoas sendo atendidas, consequentemente, o número de reclamações também vai aumentar. Então, pensa um pouquinho nisso. Agora, a gente vai para os nossos exercícios, tá? Você vai poder fixar um pouco mais os conteúdos que foram trabalhados. E é importante você, estudante, realizar essas atividades aí no seu caderno, porque lá no ambiente virtual do Google Classroom, o seu professor ou professora irá cobrar esses exercícios aqui. E também, quando houver o retorno às aulas, você poderá, e seu professor ou professora também poderá cobrar essas atividades no retorno das aulas. Então, como que a gente vai encaminhar neste momento? Você vai ter um tempo ali na tela para copiar uma primeira questão e daqui a pouquinho eu volto para respondê-la, para ajudar você a respondê-la. E assim nós vamos caminhando as 5 questões. Então, copie a primeira questão, daqui a pouquinho eu volto.
Muito bem, estudante. A questão número 1, ela pergunta para você o que é globalização. Nessa questão, você vai trazer a definição de globalização de acordo com o seu entendimento e de acordo com o que nós já falamos nessa nossa aula de hoje. Nós falamos de mundo interligado, nós falamos acesso à cultura global, nós já falamos em aulas anteriores também que você já assistiu, nós já falamos acesso a marcas, produtos, redes sociais, enfim, são algumas ideias aí para você sistematizar a primeira questão. Vai lá agora e copia a segunda questão, o tempo está correndo aí na tela para você. Muito bem, olha lá na tela a questão número 2. Que elementos evidenciam que o Brasil vivencia a globalização? Ali, você vai pensar em como que a globalização está presente no Brasil e pense também em como a globalização está presente na sua vida. Pense no aplicativo Aula Paraná, pense no canal Aula Paraná no YouTube, pense no Google Classroom, onde você vai realizar as suas atividades. Então, pense nesses elementos que estão associados diretamente à cultura global e à globalização dentro do nosso país e também na sua vida. Agora eu vou deixar um tempinho na tela para você copiar a questão número 3 e daqui a pouquinho eu volto para te dar uma ideia de como respondê-la.
Muito bem. A questão número 3, eu quero que você defina o que é economia global, economia informal e que você exemplifique. Então, que você diga o que é o trabalho informal e que você cite alguns exemplos que a gente já falou aqui. Nós falamos sobre motoristas de aplicativo, nós falamos sobre vendedores ambulantes, nós falamos sobre artistas de rua. Então, são algumas ideias aí para que você possa sistematizar a resposta. Agora, vamos lá, copie a próxima questão. Vamos lá então. Agora você que já copiou a questão aí, ó, cite 2 argumentos que indicam que a globalização está presente no Brasil. Ali você pode pensar em vários exemplos. Vamos pensar na situação das lives que vem ocorrendo ultimamente em função do processo de pandemia que estamos vivendo. Nós temos artistas nacionais espalhados, estão produzindo o seu material em diferentes partes do país. Mas nós também temos acesso à produção artística de outras partes do mundo. Nós temos artistas internacionais que estão produzindo essas lives e nós aqui no Brasil podemos assistir a isso por meio do telefone celular ou por meio da televisão que acessa a internet. Então a gente tem este exemplo. Um outro exemplo que a gente pode pensar nos streamings de vídeo, na produção cinematográfica, nos filmes que nós assistimos, que na grande maioria são filmes produzidos nos Estados Unidos ou em países europeus e que chegam para nós aqui e que quando chegam aqui para nós são inclusive dublados para o nosso idioma ou legendados. E aí você consegue assistir a esse material, ter acesso a esse conteúdo, que não é um conteúdo brasileiro. Agora, vai ter um tempinho para você copiar a próxima questão.
Muito bem. Então, a última questão que você está vendo aí na tela, ó, ela trata sobre o termo privatização. Então, qual é o significado do termo privatização? Aí você vai discorrer um pouquinho sobre o que nós já falamos aqui. Privatização, onde nós temos a venda das empresas estatais ao capital privado, onde essas empresas que eram estatais passam a ser administradas aí, por empresas privadas. Nossa aula está chegando ao fim. Quero agradecer bastante aí a sua participação. Você que realizou todas as atividades durante a aula, parabéns. Você que não conseguiu realizar as atividades durante a aula, não tem problema, você pode realizá-las agora durante o seu tempo aí que você tiver disponível. Quero agradecer também a participação e envolvimento das famílias nesse processo e dizer a todos que estão acompanhando essa aula que elas estão disponíveis no canal Aula Paraná lá no YouTube. Então, se você acessar o canal Aula Paraná, você vai ter acesso a todas as aulas produzidas pelo Governo do Estado do Paraná e pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. E também lembrar a você que as atividades serão disponibilizadas a você pelo ambiente virtual do Google Classroom. Então, é lá que você vai ter acesso às atividades, é lá que você vai responder e vai interagir diretamente com o seu professor. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.